a todos, nós vamos dar início à gravação da nossa última aula da disciplina de Sistemas Elétricos de Potência do curso técnico em Eletrotécnica. Eu me chamo Danilo, sou engenheiro eletricista e vou acompanhar vocês aí no desenrolar dessa disciplina. Bem, na primeira aula nós abordamos ali alguns conceitos mais introdutórios. Na segunda aula nós conhecemos um pouco sobre os elementos que compõem e as principais características desses elementos que compõem o sistema elétrico de potência. E na terceira aula nós abordamos um pouco sobre as ferramentas matemáticas que nos ajudam a fazer a análise e chegar, claro, ao entendimento de um sistema elétrico de potência. Para essa quarta aula, nós vamos falar sobre dois pontos importantes, tanto para a operação quanto para a expansão de um sistema elétrico de potência. Esses dois estudos, que são de grande relevância, o primeiro é o estudo de fluxo de potência, que vai nos ajudar ali no entendimento do sistema, mais na questão quando ele trabalha em regime permanente, e o estudo de estabilidade, que vai nos ajudar a entender os limites e a capacidade de um sistema de suportar determinadas variações ou falhas. Bem, o planejamento e a operação de sistemas elétricos de energia tem como finalidade atender ao contínuo crescimento da carga, assim como suas variações diárias e sazonais. E a análise de fluxo de atendimento no atendimento das cargas pressupõe a disponibilidade de ferramentas adequadas e confiáveis, principalmente quando o sistema envolvido é um sistema de grande porte, como é o caso do nosso sistema interligado nacional. E normalmente o estudo de fluxo de potência envolve o cálculo das tensões nas barras, das potências injetadas e absorvidas em determinados pontos na rede. E com isso é definida basicamente 4 variáveis para esse estudo. O P, que é a potência reativa, P, potência ativa, Q, potência reativa, V, tensão e aquele símbolo que representa a defasagem angular. Além dessas 4 variáveis, foi convencionado também para a realização desse estudo 3 tipos de barras que nós devemos considerar. Barra de carga, que é uma barra onde nós conhecemos a potência ativa e a reativa, e nas quais nós vamos procurar conhecer os restantes das grandezas, que é a tensão e a defasagem angular. A barra de geração, ela é a barra chamada de PV, onde nós conhecemos a potência ativa e a tensão daquela barra, e nós vamos procurar conhecer a potência reativa e a defasagem angular. E a barra oscilante, conhecida como, é uma barra onde nós conhecemos a tensão e a defasagem angular. É definida uma única barra de geração como oscilante, certo? Na qual conhecemos tensão e defasagem e vamos procurar potência ativa e potência reativa. E a partir dessas informações que nós já obtemos, nós podemos fazer algumas considerações, nós podemos verificar que o controle de potência ativa pode ser realizado com o ajuste da defasagem angular entre as tensões na barra. O que isso quer dizer? Considere que você tem 2 barras aqui interligadas por uma linha de transmissão e você precisa ajustar o fluxo de potência ativa entre essas barras. Para fazer isso, você pode simplesmente regular ou ajustar o ângulo de defasagem entre essas barras. À medida que você aumenta a defasagem angular entre a barra L e a barra L, ou seja, à medida que o ângulo da barra 1 aumenta em relação ao ângulo da barra 2, aumenta também a transferência de potência ativa entre essas barras, certo? A segunda consideração a esse respeito é que podemos controlar a potência reativa a partir do controle do módulo das tensões entre as barras. Considerando o mesmo exemplo,
você tem a barra L e a barra R, e você quer aumentar ou diminuir o fluxo de potência reativa entre essas barras. Você pode fazer isso controlando o módulo, a diferença entre os módulos das tensões dessas barras. Ou seja, à medida que a diferença entre a tensão em uma barra em relação à outra aumenta, você aumenta o fluxo de potência reativa. E à medida que isso diminui, diminui também o fluxo de potência reativa, certo? A complexidade na obtenção de uma solução para o fluxo de carga em sistemas de potência é devido às diferenças nos tipos de dados especificados para as variáveis de barra. Embora a formulação das equações não seja difícil, a forma de solução algébrica não é fácil. O que se quer dizer é o seguinte, que formular, modelar a solução de um problema de fluxo de potência não é algo tão complexo. Porém, uma solução algébrica torna-se inviável. Para isso são usadas soluções digitais, ou seja, computadores com métodos numéricos baseados em interação que vão poder nos dar a solução dessa modelagem ou dessa formulação matemática que nós fizemos desse problema de fluxo de potência. Então, quando você trabalha com computadores digitais, você trabalha com métodos numéricos de solução e não métodos algébricos. Os métodos numéricos, eles são baseados em iteração, ou seja, vai realizar um passo de cada vez. E ele vai realizar iterações até que a diferença entre o estado atual que ele conseguiu e o estado anterior seja menor do que o erro que você pré-estabeleceu no início da análise. Os métodos numéricos mais utilizados para esse tipo de solução de problemas são os métodos de Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson e Newton-Raphson desacoplado. Digamos, nós podemos trabalhar com a ideia de que eles são a evolução um do outro. O método de Newton-Raphson desacoplado traz algumas simplificações do método de Newton-Raphson, sem que ele perca sua eficiência e o tornando mais rápido. E a rapidez, de certa forma, ela é necessária quando se está fazendo uma análise de fluxo de potência em tempo real. Porque com isso, se você consegue simplificar, você necessita de menos capacidade de processamento e tem resposta mais rápida. O outro estudo que nós vamos detalhar um pouco é o estudo de estabilidade. Como nós vimos, o estudo de fluxo de potência, ele trabalha mais na ideia de regime permanente. O estudo de estabilidade, ele já vai verificar as condições de comportamento do sistema perante condições de falta, de curto-circuito, certo? E esses conceitos de estabilidade, eles são bem amplos. Existem, no mínimo, três tipos de estudos de estabilidade que nós podemos fazer. O estudo de estabilidade dinâmica, onde nós vamos verificar oscilações de pequena intensidade. Vamos verificar como o sistema se comporta mediante variações ou oscilações de pequena intensidade, como chaveamento, abertura ou fechamento de disjuntores e seccionadoras. A estabilidade estática, que nós vamos verificar os limites operativos do sistema, até quanto podemos extrair de capacidade de transferência de uma linha ou de capacidade de conversão de nível de tensão de um transformador, capacidade de geração de um gerador. E a estabilidade a grandes perturbações. Interessa investigar, nesse tipo de estudo de estabilidade, a capacidade do sistema elétrico de absorver grandes impactos causados por modificações estruturais sensíveis. O que seriam essas mudanças estruturais sensíveis? Curto-circuito, saída de linha ou efeito cascata. Então, essas são mudanças bruscas e que afetam de maneira mais intensa o sistema elétrico de potência. Então, é necessário que nós conheçamos qual a capacidade do sistema de se comportar perante a cada situação dessa.
para que assim nós possamos garantir aquelas outras condições especificadas lá no início da aula, que é continuidade do fornecimento e com qualidade, certo? Aqui nós chegamos ao final da nossa quarta aula e todos esses temas que nós abordamos aqui nessas aulas gravadas, nós vamos aprofundar eles em sala de aula na nossa aula presencial. Desde já eu agradeço a todos.